Eu trago um tema que, na maioria das crenças da religiosidade, ele se apresenta. E junto com esse tema, também há um mistério, digamos assim, da humanidade, da forma que a gente pensa. E também 3 conselhos de Jesus. O tema que eu escolhi hoje foi oração, fé e silêncio. Mas o que podemos pensar sobre a oração? Será que temos que ficar de joelho, erguer os braços, colocar alguma roupa para reverenciar a Deus, pedido, súplica? Pois bem, a palavra oração é uma palavra que vem do latim, que significa falar ou dizer. Logo temos também a própria palavra dita, não é mesmo? Discurso ou súplicas. Qualquer súplica, qualquer pensamento que for elevado ao Altíssimo, ou seja, a Deus, a Buda, a qualquer Deus que seja da crença da pessoa, é uma oração. Então, a palavra que dirigimos a Deus, louvando e suplicando, é uma oração. Não há necessidade de ser em latim, em aramaico, e nem um dialeto e nem uma língua. Pois bem, a oração é uma prece ou reza, dirigida a Deus ou a algum ente espiritual. Vamos dizer assim, no sentido que há muitas crenças que fazem, agradecem ao sol, agradecem à lua, mas de uma forma meio que indireta, eles agradecem sim ao Deus que eles acreditam. Nós usamos também estátuas, objetos, que de uma forma ou de outra, indiretamente, faz com que, digamos assim, aqueçamos a fé ou a oração. Ainda há muitas religiões que necessitam disso. Tanto é que vimos no nosso dia a dia. Ente espiritual. E que está integrada nos rituais de grande parte das religiões. Trata-se de um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com seres divinos através da ação de graças, da adoração, entre outros propósitos. Pois bem, então, a oração ou prece é um caminho mais rápido, verdadeiro e seguro para nos conectarmos a Deus. E a fé, essa pequena, grande palavra, não é mesmo? Que na realidade só há evidência, não há uma comprovação da nossa fé. Não temos conceitos, digamos assim, da evidência. E agora, a veracidade dela, de um conceito científico, não. Cada um tem a fé e sente da sua forma. É um sentimento de crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Então, temos essa peculiaridade de algum pensamento ser igual ao do outro irmão, mas a gente tipificar a fé é um pouco complicado. Concluirmos, termos um conceito básico e fixo, não temos ainda. Então, ela é um mistério a todos nós. Cada um tem a fé que sente. E aqueles que não têm fé, de que forma que eles se sentem? A fé é um dos mistérios do planeta.
é a forma como cada um de nós enxerga a verdade. É a principal perspectiva que usamos para entender os fenômenos do mundo e a nós mesmos. Em hebraico, a palavra fé significa emuná e possui vários significados. Vejamos aqui o teor desses significados: fidelidade, firmeza, constância, lealdade e honestidade. No meu entendimento, no meu pequeno entendimento, eu acredito que se excluirmos dessas virtudes, a fé ela já não está muito embarcada em nós. Porque se tirarmos a fidelidade, a firmeza, a constância, sempre buscando na fé, a lealdade e a honestidade, no meu entendimento, a fé está muito pequena ou já é extinta do indivíduo, ou não tem a fé. Agir de tal maneira que inspire confiança. Se temos confiança em algo, temos fé, temos esperança. Ou seja, emunamos, que vem aqui da palavra emunar, não é mesmo? Em tudo o que é capaz de nos fazer seguir em frente, de nos tornarmos menos sozinhos, menos frágeis perante a incerteza dos dias. Podemos estar rodeados de pessoas, mas podemos estar só no meio da multidão. E podemos estar sozinhos, mas porém voltados de irmãos, com pensamentos, com aqueles irmãos do nosso coração. Seja qual for a sua crença em um único Deus, em nenhum ou em vários, no universo, na ciência, na natureza, em orixás, em Buda e até em si mesmo, as denominações não importam. Suor no rosto, concentração, olhar fixo no horizonte de alguém que enxerga o que ninguém mais vê. Fé. Os pés descalços que sobem montanhas, as velas acesas, as danças e cantos que ecoam nos 4 cantos do planeta, mostram que os fiéis são mais felizes. Vou repetir. Os fiéis são mais felizes, vivem mais, conseguem combater doenças e superar adversidades com mais facilidade. Acredito que aqui todos nós já sabemos ou soubemos de alguém que saiu de uma situação de enfermidade que os médicos já tinham, não sabiam mais o que fazer. A nossa fé, ela está ali. Então, quem possuir uma crença e ser fiel a ela, será mais feliz. No desespero, na perturbação, terá a âncora da fé que nos sustenta. Fé. Esse assunto, meus irmãos, não esgota. Oração, fé e silêncio. A palavra fé, buscando, sabendo, dá para ficar horas e horas falando sobre ela. O que eu trago aqui é uma forma básica. Fé, sentimento único e poderoso aos que realmente a possuem. Silêncio, então. Quando Jesus nos fala sobre o silêncio, a gente percebe que às vezes nosso pensamento é limitado. O que nos vem primeiro é o silêncio da boca. Conseguimos, não é mesmo? Mas o silêncio do pensamento. Será que conseguimos silenciar o nosso pensamento?
elevar o nosso pensamento mesmo a Deus com a nossa fé? Ou temos o nosso pensamento intermitente, que nem muitos animais? Temos o pensamento intermitente. A condição de meditação, ainda o Ocidente é bem mais fraco que o Oriente, porque temos esses pensamentos intermitentes ainda. O silêncio, então, é uma das lições que a Bíblia nos ensina lá em Provérbios 17, capítulo 17, versículo 28. Até o insensato passa por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, às vezes, falamos demais, não é mesmo? E às vezes, igual um amigo meu dizia assim, quando a gente fala demais, a gente pode pisar na língua. E é uma verdade. Lá em Provérbios 21, 23, diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então falar muito não é o caminho. Mas Jesus, em relação ao silêncio, retirava-se para lugares solitários e orava. O silêncio, muitas vezes, é um lugar de tranquilidade. Ainda buscamos isso. O apóstolo Paulo foi para o deserto, foi em busca, mas ele foi para o deserto. Buda foi lá para as matas, abdicou de tudo, foi viver nas matas. Então, eles buscavam sim esse silêncio. E hoje em dia, como é difícil o silêncio? Porque temos a nossa mente um pouco absorvendo tudo o que o mundo demonstra nas redes sociais, estamos alimentando, vendo tragédias. Isso ainda não é uma coisa salutar. O que a gente vê, o que a gente ouve, a gente está se alimentando. O nosso corpo vai sentir aquilo. Tranquilidade. Quando o nosso coração e a nossa alma está inquieta, entretanto, por vezes, nós vemos em meio ao silêncio que desperta em nós a pressa diante de uma falta de resposta ou ação. Isso aqui é aquela frase popular, né? Colamos as portas. Quando somos indagados com alguma pergunta, muitas vezes não conseguimos captar ainda aquela resposta, porque sofremos o impacto daquela pergunta. Também existe o silêncio dessa forma. É um tempo que temos para raciocinar e responder. Se cada pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na terra. Agora imaginemos assim, se aqui na cidade, no Brasil, no Rio Grande do Sul, no planeta, ficássemos no mesmo horário, 2 minutos, elevando o nosso pensamento, emanando boas energias a quem necessita, a todos nós, quanta energia iríamos emanar para todos nós. Quando eu falo em energia, agora antes de vir para cá, quando eu falo em energia no nosso pensamento, eu trago assim, o pensamento humano, de sua vez, é onda mental eletromagnética. Quem fez o curso, a instrução, orientação para passe, sabe dessa onda eletromagnética. Então o pensamento é onda eletromagnética que se propaga pela energia vital. Comprova-se, portanto, que bilhões de neurônios cerebrais produzem o pensamento humano a partir de sentimentos ou emoções que ecoam no universo.
através das ondas eletromagnéticas. Então, o nosso pensamento são ondas. Mesmo não querendo, são ondas. Imagina se tivéssemos o hábito, no mesmo dia, de emanar bons pensamentos. Como seria bom para o nosso planeta, para o nosso universo, para nós mesmos, não é? Se faz silêncio diante de observações pejorativas, de assuntos prejudiciais, matando ao surgir a informação malsã. Se revidarmos, nós podemos ter e vamos ter absorvido o ressentimento, o ódio. É fácil? Não, talvez a gente vá durar uma encarnação, 2, 5, 10, até controlarmos, até termos esse equilíbrio. Mas esse torna-nos o homem manso de coração. Como disse, estamos ainda a caminho. Não é mesmo? Silencia e encontrarás a sua essência. Entrando então, oração, fé e silêncio. Quando surge a dúvida sobre a oração, o mestre da vida, Jesus, dá-nos como princípio, principal indicação, o silêncio. No primeiro conselho, diz-nos para nos recolhermos aos nossos aposentos e mantermos em silêncio, que nosso Pai em silêncio escutará. Excelente. No segundo conselho, diz-nos para não proferirmos muitas palavras, ou seja, remete-nos novamente para o silêncio mental, pois que Deus já sabe o que precisamos. Aí ficamos em dúvida, ou vamos para o nosso quarto, só e Deus sabe o que precisamos, né? Através desse silêncio mental. Mas na realidade, qual é o silêncio que Jesus nos traz? Ele nos tenta indicar que nos aproxima de Deus. É o mais próximo que podemos chegar de Deus. O nosso pensamento surge com base em nosso conhecimento, nunca fora desse. Ninguém consegue pensar sobre o que não sabe. Tente pensar numa linguagem que não conhece, dirá que isso é impossível. Eu não posso pensar e fazer uma prece em latim. Não sei. Além disso, o pensamento é a nossa personalidade que gera novos pensamentos. Nós modificamos os nossos conceitos no passar do tempo. Hoje pensamos de uma forma, amanhã vamos pensar de outra. Constrói-se com base em nosso impulso e desejo. Se nós nos apaixonamos e namoramos, queremos muitas vezes estar com aquela pessoa. E nossa mente roda à volta disso. O pensamento é desgastante e intenso. Diz a psicologia, isso aqui são dados, que temos aqui comprova o nosso pensamento intermitente, que temos entre 45 mil a 60 mil pensamentos por dia, já que temos em 24 horas 1.440 minutos. Então sim, o nosso pensamento é intermitente. Os cães têm pensamento intermitente, têm memória associativa. Pensar como um macaco é uma expressão, lá quem pesquisa, se eu não me engano,
O segundo livro anterior que fala do Clube do Livro, fala sobre a meditação e consta pensar como macaco. Mas o que tem isso a ver? É um termo usado na meditação para descrever essa incessante voz interior que pode saltar de um tema para outro, a intermitência do pensamento. Como um macaco salta de galho em galho. Então, sim, pensamos como um macaco, pulando de galho em galho. Podemos constatar essa intensidade quando estamos com algum problema. A cabeça fica cansada com a força com que acontecem aqueles pensamentos à volta disso. Quando temos problemas, que são realmente problemas, muitas vezes não dormimos direito, não nos alimentamos, e essa intensidade é desgastante, porque não tiramos aquele problema da nossa ideia. Quando o pensamento adoece, ou se dedica ao que é agonizante, chamamos de depressão. Não é mesmo esse abatimento, essa tristeza? Se dedica de gostos maldosos, apelidamos de doença psíquica. Mas todos esses problemas demonstram a incapacidade de controle que temos sobre o nosso próprio pensamento. Temos no meio de nós, da humanidade, aquelas pessoas que dizem, não, eu controlo o pensamento. Não. Ainda não temos. Alguns controlam um pouquinho mais, outros se descontrolam, mas o controle do pensamento não está entre nós aqui. Nosso próprio pensamento, né? Permitindo este guiar-nos. Lá no Livro dos Espíritos, sempre eu trago essa questão, para ver como ela sempre está na literatura. Lá na questão 459, né? Isso. Fala sobre a influência da espiritualidade entre o nosso pensamento e as nossas ações. É tanta que eles nos domam, ou montam em nossas ideias e em nosso pensar. Quem é que não teve aquele pensamento que diz assim, nossa, eu estou pensando isso? Eu tenho que fugir do lugar, eu tenho que sair, pegar um livro, opa, isso aqui não é de mim, esse pensamento. É a espiritualidade, muitas vezes insuflando coisas positivas, ou nos motivando, inspirando-nos a pensar coisas positivas no caminho da luz. Jesus disse-nos, vós sois escravos, e aconselhou-nos a vigiar, orar e vigiar sempre. Pois não sabemos o que vem do que consideramos nosso, o pensamento. Se no pensamento nasce tudo, em especial o que é negativo, e temos disso. O indivíduo vitimista, ele coloca tudo a culpa na sociedade e na família, mas não nele. Ele abraça todo esse negativismo e vai envolvendo todos que estão ao redor. Então o vitimismo é uma forma de um pensamento negativo. Nunca é ele. Tudo ele protela as culpas. Pois vivemos em uma época planetária onde o mal é maior que o bem. No silêncio nasce a paz, a harmonia, a humildade e o amor. Busquemos então esse silêncio. Um minutinho depois do almoço, depois da janta, tentar ter o pensamento mais introspectivo. Nós merecemos isso. Se alguém nos faz mal e permitamos que o impulso da resposta nasça, seremos agressivos para essa pessoa, correndo o risco de ganharmos mágoa e ódio, como eu disse antes. Se revidarmos, vamos trazer o ressentimento para aquela pessoa.
Se nós mantemos firmes e em silêncio, perceberemos que foi um impulso mental daquela pessoa. Por qualquer motivo, não conseguiu travar ou segurar esse impulso. Sentiremos compaixão, ou deveremos ter compaixão, pela sua ignorância, pois daqueles atos aumentará a sua infelicidade. E não guardaremos nada dentro de nós, pois nenhuma ideia acontece no silêncio. Silêncio é salutar. Quando recolhemos aos nossos pensamentos, às nossas insignificâncias, como diziam antigamente, é um momento de reflexão, é um momento de ajustarmos as nossas emoções, e ajustando as nossas emoções, as energias também estarão sendo ajustadas. Acontece no silêncio, porque silêncio, como disse antes, traz paz, harmonia, humildade e amor. O silêncio não é um silêncio forçado pela mente. Eu acho que quanto mais a gente forçar o silêncio, mais barulho mental a gente vai estar fazendo. Mas um silêncio de desapego do mundo material. Veja como é difícil. Chega no final do mês, a gente vai, ficar um minuto ali sossegado, já começa a pensar nas dívidas, no boleto, na água, na luz, na internet. Como é difícil sair desse mundo material. Quando estamos com um problema e temos coragem de entregar a Deus, nas mãos de Deus, não podemos pensar mais neste. Olha a importância disso. Pensar nele e mantê-lo vivo em nós, e a entrega a Deus é contrária a este movimento. Se entregamos a Deus, não temos como sentir esse problema, pois entregamos a Deus, ou temos que rever o nosso conceito de Deus, ou essa entrega. Se eu deixo com Deus, eu tenho que ficar sereno, crer no Deus. Se eu não creio no Deus, eu vou ficar ressentindo aquele problema, preocupado. Como aqui diz, é contrário a este movimento. Entregar nas mãos de Deus é ter fé, é este silêncio, pois confiamos plenamente em Deus, tendo consciência de sua onipotência. Se sentimos ódio por alguém, o perdão é este silêncio, que vem calar aquela voz que se levanta quando nos lembramos do que aconteceu, ou quando vemos a pessoa e aquele mau sentimento nasce. Aí que testamos se perdoamos, não é mesmo? Quando vemos com os olhos de ver e o algoz, aquela pessoa que nos fez mal. E aquele ódio acontece. O silêncio sobre aquele assunto é a paz. Se ficarmos em paz, vamos afastar esse sentimento quando vimos a pessoa que nos feriu, que nos fez mal. Por isso, o silêncio é a vibração que nos aproxima de Deus. Esse silêncio é construído pelo jejum dos vícios físicos, pois nascem incessantemente em nossas mentes antes da prática e dos vícios morais, como o orgulho, o egoísmo, a maledicência e todos os outros. Tentemos lembrar de um vício que não nasça do pensamento. Como acontece o ódio, o orgulho, o egoísmo, o desejo pelos vícios? Tudo é do nosso pensamento. A cura a estes vícios inicia através da vigia, para que nós possamos aperceber deles, observar
temos consciência destes, depois o início da oração, o pedido de força a Deus. A força e a coragem, que é o terceiro conselho de Jesus, a oração. Quem teve em situações perigosas, de enfermidades, já pediu a Deus mais uma chance. A seguir, colocamos o problema nas mãos de Deus. Fé, resignação e indulgência. 3 termos que representam o ato do silêncio, constante à situação. Jesus dá-nos exemplo em Mateus capítulo 26, versículo 36. Quando sentiu grande angústia pelo que se aproximava e pediu a Deus que afastasse aquele cálice que aparecia em seu puro ser. No que? Nos pensamentos. Depositou o problema nas mãos de Deus, rogando que fosse feita a sua vontade e não a dele. Ficando um bom tempo em silêncio. Quando voltou, encontrou Pedro a dormir e relembrou-lhe que o hábito da vigia era importantíssimo para que permanecessem fora da tentação. Todos nós, muitas vezes questionamos, aquele pessoalzinho lá de Brasília, são corruptos, isso e aquilo. Mas será que a gente, numa situação deles, não faria a mesma coisa? Porque a gente conhece pessoas que o materialismo chegou, as condições chegaram até eles e eles mudaram para pior ou para melhor. Não estou defendendo, jamais. A tentação, pois esta aparece em nós, sobre a mente, pois a carne ainda é fraca, ainda somos fracos. Mas o silêncio nos encosta ao Espírito. O que ele quis dizer com encosta? Quando ficamos em silêncio, a tendência é elevarmos o nosso pensamento. A humanidade não tem o hábito de silenciar, veja bem, pois não lhe parece nada por o olhar com os olhos do pensamento ou do raciocínio. Não, o nosso olho primeiro é animal, é físico. Olhamos, julgamos, condenamos e executamos muitas vezes. Como é respondido lá em O Livro dos Espíritos acerca da pergunta: o que é o Espírito? A espiritualidade superior disse que para nós nada é, mas este é alguma coisa. No silêncio existe um vazio, e esse vazio é existir em paz. Mas quando raciocinamos sobre este, não nos parece nada, o que torna tão difícil o alcance da paz na humanidade por ignorância destes. A paz na nossa humanidade, se ela existe ou não, está nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos, aqui da humanidade. Damos um enorme valor ao funcionamento do pensamento, o pai de toda a maldade humana, pelo seu funcionamento descontrolado. São frases fortes, mas reais. Eu não poderia vir aqui com demagogia, não excluindo esse termo aqui, esse parágrafo aqui. Faz parte da enorme ilusão que vivemos e teremos de ultrapassar para crescermos como seres. Ainda estamos a caminho, não é mesmo? Mas como pensar que iremos deixar para trás essa forma de funcionamento autodestrutivo que a humanidade continua inserida? Aqui fica na consciência de cada um.
se somos uma sociedade autodestrutiva, ou a humanidade como um todo, aí eu fui no autodestrutivo. O conceito me disse assim: qualquer comportamento prejudicial, se eu me alimentar muito, é prejudicial. Se eu falar dos outros, é prejudicial. Se eu não me cuidar, não dormir direito, é prejudicial. Então, sim, temos esse conceito do funcionamento autodestrutivo. Aí fica na consciência de cada um. O cultuar do silêncio nos leva a uma forma de estar onde colocaremos o pensamento como nossa ferramenta. Ainda não somos assim. Colocamos o pensamento antes e estamos sofrendo o amanhã, que muitas vezes o amanhã não se concretiza. Aquele sofrimento, até momentos bons, não se concretiza. O mais engraçado é que há muitos de nós que acreditam que isto já aconteceu. Que o pensamento só aparece quando queremos. Não. Estamos longe disso. Esta é a maior das ilusões da humanidade. A que nos faz cair nas doenças psíquicas, sem forma de sairmos dela. Pois acreditamos que o pensamento é um instrumento nosso. Logo somos conduzidos por este, quando deveríamos usar apenas quando fosse útil. Quiçá, um dia chegaremos lá. Encerrando então, experimente estar atento à sua mente. Vamos observar o que pensamos, como agimos. Vigie como Jesus aconselhou e tire suas conclusões. Mas não esqueça, vigiai e orai sempre. Agradeço pela paciência que me viu. São palavras árduas que tocam o nosso íntimo, mas estamos nesse caminho, em busca de mais luz e mais paz para cada um de nós. Elevamos então o nosso pensamento de gratidão por estarmos aqui nessa noite, ter vencido mais um dia de prova, de trabalho, de experiência. Agradecendo ao Mestre Jesus por esse envolvimento em relação ao Evangelho, em relação à reflexão. Agradecemos ao mentor da casa, Francisco Valdomiro Lorenz, que sempre nos acolhe, nos envolve com boas energias. Aproveitamos esse momento para elevar nossos pensamentos àqueles irmãozinhos mais necessitados, aqueles irmãozinhos nos lares acamados, enfermos, em todos os locais. Que a nossa boa energia, a nossa emanação de bons fluidos chegue a todos eles. E agradecemos ao nosso Pai pelo milagre da vida. E que possamos caminhar sempre com a nossa conduta moral, com os nossos bons pensamentos, para que possamos evoluir, pois é para isso que aqui estamos. Que assim seja, graças a Deus.